vendo essa live no replay. A gente vai estar conversando hoje sobre produtividade. Como é que a gente faz para ter mais resultados gastando menos energia? Bom, por que eu resolvi fazer essa live, né, sobre produtividade? Gente, por que produtividade, né? Primeiro que é um assunto que tem tudo a ver com o que eu tô trabalhando, que é energia, e tem tudo a ver comigo mesmo, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe tá aí, pode dizer, quando era criança adorava arrumar armário, adorava organizar, sempre gostei de organizar as coisas. E a produtividade tem muito a ver com essa questão, né, da organização, e que tem a ver com as energias, né, da gente deixar as coisas acumuladas, enfim. E assim, eu já venho me posicionando aqui no Instagram de um tempo pra cá, porque eu tô estudando muito sobre o mercado digital, mas eu vou contar minha história primeiro, mas é só para falar que eu tenho falado muito com as mães, né? E eu acredito que falar sobre o assunto de produtividade pode ser muito produtivo, né? Para nós mulheres mães, porque realmente quando se nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí a gente fica bem dividida, porque a criança às vezes, na maioria das vezes, quer 100% da nossa atenção, e a gente quer ter vida além da maternidade, não é mesmo? Então, é por isso que eu quis trazer esse assunto, tá? Porque vou contar rapidinho, vou tentar ser rapidinha, contar minha história aqui pra vocês e contar que eu tô nesse processo. Eu tô criando um novo método que vai chamar O Despertar, onde eu vou ajudar mulheres, mães que se desconectaram do mercado de trabalho e se sentem perdidas, né, por conta da maternidade. Elas foram deixando e não conseguem, não sabem por onde começar, tá? Bom, eu trabalhei por 12 anos em agência de publicidade, tá? Mas eu sempre me achei um peixe fora d'água, tá? Até que um dia eu resolvi empreender juntamente com meu marido. A gente abriu um buffet infantil e eu sempre tive o sonho, né, de ter alguma coisa, né? E quando eu encontrei meu marido, ele também tinha o sonho de ter um buffet infantil. E eu comprei a ideia, fui lá fazer o Empretec do Sebrae na época, estudar sobre tudo o mercado, e nós abrimos um buffet. E no meio da obra, o que aconteceu? Eu fiquei grávida da Manuela, que hoje tem 10 anos. Tá por aí, minha mãe, nossa, foi super parceira, ela, minha irmã, eu tava grávida, e a gente quando tá grávida, né, que minha gravidez foi super tranquila. Eu fazia tudo, pra cima e pra baixo, e eu achava que eu ia abrir o buffet e tudo ia acontecer naturalmente. E aí a minha irmã até brinca comigo, né, que eu fui parir e deixei o buffet para ela tocar, porque ela teve que tocar as primeiras festas. O buffet inaugurou dia 15 de maio e a Manuela nasceu dia 20 de junho. Uma experiência incrível, mas justamente isso me deixou muito dividida, porque quando eu planejei ter um negócio, eu não planejei, né, ter uma gravidez. E eu fiquei grávida no meio da obra. Inclusive passei muito nervoso grávida, né? O buffet para inaugurar, mesas não tinham chegado, aquela coisa, né, gente, de obra, vocês sabem como é que é. E aí ficou muito difícil conciliar a maternidade com o negócio, né? Mas mesmo assim eu consegui tocar por 7 anos, né? Ele teve mais ou menos 7 anos e meio. O chá de bebê foi lá, mas ainda acho que eu não tinha inaugurado. Mas enfim, aí eu queria vender o buffet e o meu marido não queria, né? E isso se estendeu por um bom tempo, porque ele queria ficar, eu não queria, eu me sentia dividida. Até que eu entrei numa depressão profunda,
e ele viu que o negócio era mais embaixo e ele falou, não, realmente você tá precisando de ajuda, né? E aí ele aceitou vender e desde então eu vendi, foi em 2017 que eu vendi e fui cuidar de mim, né? Porque eu realmente entrei numa depressão profunda, eu tava com 38 anos, né? Aquela fase que a gente começa a questionar uma série de valores, né? Nós mulheres. E aí eu fui cuidar de mim, eu fui fazer terapia, eu fui fazer coach, aí eu fui fazer uma série de coisas. Mas a princípio eu vendi o buffet para ficar com os meus filhos, né? Porque eu me sentia muito mesmo dividida. Eu não conseguia nem me dedicar ao meu negócio, nem me dedicar aos meus filhos. Então eu falei, não, eu vou ficar um período, né, só com eles, é o período sabático que o pessoal costuma falar. Eu vou ficar esse tempo com eles e aí eu fui, as coisas foram surgindo, né? Surgiu até a oportunidade de eu vender semijoias, até no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, lá para 2018, fevereiro de 2018, tem lá as minhas joinhas que apareceu uma oportunidade aqui de uma moça que morava, a Jane, assim, foi bem legal, assim, a experiência, porque eu sempre fui muito inquieta, né, sempre, desde pequena, né, mãe, eu inventava as coisas, sempre ajudava meus pais sempre foram comerciantes, então para mim era desafiante ficar só dentro de casa, cuidando de casa e cuidando de filho. E aí apareceu essa oportunidade que era vender joias dentro de casa mesmo. Só que assim, foi legal essa experiência, mas faltava alguma coisa. Foi quando eu entrei mesmo aí entrei aqui pro Instagram, né? Comecei a conhecer melhor essa ferramenta. Eu sentia que ainda não era aquilo, né? Falando das semijoias, foi quando eu fui fazer um curso sobre organização com o meu professor Francisco Borrello, que eu tenho curso de Feng Shui com ele, de mesas radiônicas, abertura da intuição. A base de tudo é a energia, tá bom? E tem muito a ver, né, o curso de organização com produtividade, como eu já falei. Então aí eu comecei a me apaixonar, né, e comecei a arrumar todas as gavetas da minha vida e a minha vida foi entrando em ordem. Porque né? Tem um estudo que à medida que você vai organizando, as personal organizers falam disso, né? À medida que você vai organizando as suas coisas, a sua mente vai se reorganizando também. E assim, como eu tava com tempo, eu me dedicava muito. Eu lembro que eu saí do curso e fui arrumar a minha gaveta em casa e fiquei até de madrugada. Mas isso eu tenho na veia desde pequenininha, porque sempre quando me baixava a dita, que eu brinco com a minha mãe, baixou a dita todo final do ano, né? Vocês viram que eu fiz uma rapa nesse final do ano. Eu adoro fazer isso. E aí foi um caminho que eu tentei também, né? Ser personal organizer, mas eu não me via fazendo isso na casa das pessoas. Eu gostava de fazer isso na minha casa. Eu gosto de passar dicas para as pessoas sobre isso, porque eu adoro deixar minha casa mais prática, mais funcional, mas ainda não era aí eu fui trilhando o caminho das terapias, né? Depois do Feng Shui. Eu já tinha feito Feng Shui e Reiki lá em 2002. E aí eu me reconectei com esses tipos de terapia e não parei mais. E hoje o que eu faço? Eu ajudo mulheres a se autoconhecerem e a curarem as suas dores emocionais. E aí eu fiz a numerologia. E aí eu pensei, poxa, então tá, a pessoa vai se autoconhecer, né? E aí, se ela quiser curar alguma coisa? E aí foi onde a fitoenergética entrou na minha vida, que foi no mesmo momento. Eu lembro uma madrugada que eu estava estudando aqui a numerologia e vi um anúncio do Bruno Gimenez. E aí eu falei, eu vou entrar nessa alquimia das ervas.
E isso tá na minha ancestralidade, né? Meus avós eram macrobióticos, eu lembro, menina, sempre tinha um chazinho, uma receita de chazinho, a gente sempre fugiu do remédio. E aí é por isso que eu resolvi juntar tudo isso com essa minha história, com as técnicas, todas as técnicas que eu passei e me identifiquei, e tô criando esse método chamado O Despertar, onde eu vou ajudar as mulheres, mães, a se autoconhecerem, a se reconectarem com a sua essência, e vou ajudá-las a desenhar um novo caminho profissional. E aí peço para vocês, se vocês tiverem alguma amiga que esteja nessa busca, não sabe por onde começar, esse método vai juntar todas essas técnicas, incluindo a constelação, né? Então a constelação para a gente identificar o que está travando essa mulher, a fitoenergética para a gente estar reequilibrando ela energeticamente, a numerologia para ela se autoconhecer, saber quais são os talentos dela, as fragilidades. Ainda vai ter um módulo de limpeza de crenças e desenho de metas, né? Pensando co-criando a nossa prosperidade. E vai ter um bônus também com a Lívia, do Tempero Lívia. Estou fechando uma parceria com ela, que ela vai dar uma imersão de cozinha prática para as mamães. E eu tô abrindo as inscrições, tá? Para quem tiver interesse, já tem aí no link da bio. É só entrar lá no Conecta Bio, já o primeiro botão tem Método Despertar. E lá já tem um breve resumo do que vai ser o método e tem um link para entrar no grupo do WhatsApp. Podem ficar tranquilas que esse grupo é silenciado, tá bom? Mesmo por enquanto só para ter a divulgação dos temas das lives e também a divulgação, né, do método. Eu vou ficar divulgando o método durante 3 meses, tá? São vagas limitadas, realmente, porque... Então agora a gente vai começar aí no assunto da produtividade. Eu vou seguir aqui, eu fiz um e-book bem bacana para vocês, que eu vou disponibilizar amanhã lá no grupo, tá? Agora eu vou entrar aqui no conteúdo, tá bom? Como fazer para ter mais resultados gastando menos energia? A diferença entre a gente estar ocupada e ser produtiva. Hoje em dia, a gente é bombardeado de informações, né? Se a gente não ficar atenta, a gente passa os 24 horas, chegou o final do dia, você fala, putz, não fiz nada hoje. Então, se isso te incomoda, a primeira coisa é parar de reclamar, partir para ação. Já vou começar com 2 regrinhas super importantes. A primeira é esvaziar a mente, para a gente ficar focada na atividade, fazer uma atividade, uma tarefa de cada vez. E a segunda é aprender a matemática da produtividade. O que é a matemática da produtividade? É você fazer mais com menos, né? Eu ter mais resultado com menos energia, tá? A gente esvazia a mente jogando pro papel, tá? A gente manda o comando pro nosso cérebro que tá ali no papel, anotado e seguro, tá? Existem estudos da neurociência que explicam que é impossível a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo com excelência. Até fiz aqui uma brincadeira no e-book que eu montei. Mas nós mulheres podemos descomprovar essa regra, esse estudo da neurociência, não é mesmo? Quem aí tenta mostrar pro maridão que é boa e que consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora? Cadeiras à parte, mas é sério. A gente até consegue fazer algumas coisas, né? Tem hora que eu falo, nossa, tô na cozinha fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo, sou foda. Mas experimenta você ligar para uma pessoa, conversar com a pessoa e ficar no WhatsApp conversando com outra. Não dá, né? Você faz uma coisa ou outra. Então, assim, vamos, mulherada, fazer uma coisa de cada vez. Eu tava com a Carol falando, na quinta-feira passada a gente fez uma live e eu falei muito disso.
né? A gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, porque senão a gente acorda e fala, meu Deus, eu tenho que fazer um monte de coisa, por onde eu vou? Gente, anota, cria esse hábito. Eu gosto do papel por causa disso, porque além de eu ser, né, da era de muitas mulheres aqui, o papel você leva para os lugares. Eu gosto da agenda, tô saindo no carro, eu gosto de pegar, porque a gente já faz muita coisa no celular, né? Eu não me adaptei na agenda, no Google Agenda. Voltando aqui ao e-book que eu fiz as anotações, né? Continuando, um estudo da Universidade de Stanford, na Califórnia, diz que, quando eu vi isso, Carol, eu falei, não, estão falando mal das multipotenciais. Mas não, quando a gente tenta ser multitarefa, a gente reduz a nossa capacidade de concentração, a nossa criatividade, a gente fica intolerante e estressada e a gente fica viciada em fazer coisas irrelevantes. Né? São tarefas que não acrescentam nada, tipo passar o dia inteiro no Instagram e no Facebook, ou respondendo aquele grupo de mães maravilhoso que todo mundo tem, que o dia que você resolve responder alguma coisa, não consegue mais sair do grupo. Aí, dicas para diminuir o estresse, né? Dormir de 6 a 8 horas por dia, esvaziar a mente colocando tudo no papel, fazer alguma atividade que te dê prazer, pelo menos uma vez por semana. Ela fala muito do hobby, que todas as pessoas... Ela fala aqui, eu não sei se eu falei pra vocês, né? Que todas essas dicas... Acho que eu falei sim no começo. Eu peguei de uma mentoria que eu tô fazendo e o perfil dessa mentora chama @Tati Deandela. Gente, a mulher é demais. Ela é especialista em produtividade e ela dá palestras também, e eu fiquei encantada com a energia da mulher. E, de novo, fazer uma coisa de cada vez, tá? Agora, como ter uma agenda mais produtiva? Então, ela fala assim, planeje a sua semana antes que ela comece. Uma dica, isso vai ajudar a te dar mais clareza, né, e deixar a sua semana mais leve. Agora, uma dica que eu achei bem legal, ela fala, quais são as 3 coisas que você precisa fazer essa semana para a sua semana valer a pena? Então, eu imagino assim, que são coisas mais planejamento mesmo, mais macro. Depois, você vai para a tua agenda diária, dentro dessas 3 coisas que você não pode deixar de fazer na semana, você vai selecionando todas as atividades referente àquela, né, aquela meta principal. Vamos chamar de meta. Depois que você definiu a semana, agora é hora de fazer a agenda diária. O que você precisa fazer hoje que não pode ser adiado, né? Mas eu entendo que é assim. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Como eu falei que eu gosto do papel, eu tenho esse caderninho aqui, que é minha lista de tarefas. Então eu faço uma lista de tarefas, depois eu jogo no Excel, tá? Mas aí é a forma que cada um preferir. Tem o Trello. Eu faço essa lista de tarefas, né? E depois eu vou jogando. Agora eu tô jogando mais pro Excel, mas eu confesso que eu uso os dois. Eu uso o Excel e ainda assim eu uso a agenda mesmo, tá? Eu gosto de indexar meus compromissos fixos na agenda. Então, sei lá, pego a semana, já risco a segunda, quarta, terça e quinta, às 8 horas da manhã, que é a hora que eu tô fazendo minha atividade física. Sabe por quê? Isso ajuda quando você vai marcar uma consulta médica, assim, que às vezes você esquece. E aí eu faço assim, então eu indexo esse horário, e assim, uma dica também é você misturar os assuntos pessoais com os assuntos profissionais, porque você é uma pessoa só. Não adianta você querer fazer uma agenda para o teu trabalho e uma agenda pessoal. Você vai ter que olhar 2 coisas, a mesma coisa do Instagram. E aí, como fazer o tempo trabalhar por você? Existem 4 P's da riqueza. O P de produtividade, tá? Que a gente atinge com uma agenda assertiva, como eu já expliquei aqui.
O P da performance, que é você conseguir fazer muito mais com menos. E aí ela fala assim, existe técnica, existe para tudo. Se você não sabe fazer alguma coisa, tá batendo a cabeça, vai atrás de conhecimento que tem técnica para fazer aquilo melhor. Então ela dá um exemplo de quem entende de Excel, por exemplo, vai fazer uma tabela dinâmica, né? Quem não entende de Excel vai demorar muito mais tempo, vai levar muito mais tempo do que quem já entende. Então quem tem o conhecimento. Então isso ela chama de performance. A persuasão, né? O P de persuasão, que é você saber vender seu produto, sua ideia e sua imagem. E o P de palestra, que é você ser comunicativo e conseguir se comunicar para pequenas ou grandes multidões. Fazer para ganhar 4 horas ou mais por dia. Que é aqui que eu vou falar do desafio, que eu quero fazer um movimento com vocês no Instagram. Existem 28 ladrões do tempo. Tá? Mas aqui eu vou listar apenas 4, que são os mais importantes. O trânsito, tá? Que hoje em dia a gente pode estar priorizando as coisas online, mas mesmo assim, toda vez que a gente sai ainda tem muito trânsito, né, gente? Mesmo com a pandemia, né? Então o trânsito, sem dúvida, é o primeiro aí ladrão do tempo. A procrastinação, tá? E o ideal pra gente não procrastinar é marcar a data e fazer, né? Então, como eu contei aqui do buffet, quando eu fui inaugurar o buffet, nunca estava pronta a obra, né? Aí um fornecedor, acho que eu não falei não, um fornecedor de foto e vídeo falou pra mim, Cris, marca a data, você nunca vai conseguir inaugurar se ele tiver 100% perfeito, sempre vai estar faltando alguma coisinha. E é dito e feito, né, gente? Marquei a data e o negócio aconteceu. Quando você marca a data, você vara a noite, você entrega o negócio. Então, assim, isso é uma forma da gente não procrastinar. E a outra forma não, para você não procrastinar, você se dá recompensas quando você fazer, né, não procrastinar, você ter atitude e fazer a coisa. E se dar penalidades caso você procrastine e se você marcou a data e não fez, né? E aí ela deu um exemplo aí, mas não é qualquer tipo de penalidade, tem que ser uma penalidade que realmente force você a fazer. Aí ela falou, tipo, ficar careca. Né? E além disso, não é só ficar careca pra você, senão você não vai fazer e ninguém vai saber de nada, então vai ficar uma mentirinha só pra você mesmo. Não, ela falou que você tem que tenha guardiões, né? Tenha aliados que vão te cobrar. Que aí é onde eu falei essa semana, que eu fiz um stories falando que Napoleão Hill disse que 95% quando a gente se compromete com as pessoas, há 95% de chances da coisa acontecer, né? E que isso é uma forma de a gente fazer pra gente não procrastinar. Então eu achei essa dica bem legal, né? Essa questão de dar penalidades, assim, eu achei ela um pouco pesada. Mas é porque pra mim, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu me cobro bastante. Mas eu acho que essa questão de você se comprometer com as pessoas, gente, é 10. Você que tá tentando voltar à atividade física ou fazer alguma coisa aí que você tá querendo, começa a postar no Instagram e você vai ver. Daqui a pouco tem gente te cobrando, e aí, não foi na Zumba hoje? E aí você fala, preciso mostrar a minha disciplina, então é uma boa forma de você não perder a disciplina mesmo, tá? Então eu falei desses dois ladrões do tempo, que é o trânsito e a procrastinação. O outro é a desorganização, né? Os desorganizados de plantão vão dizer, mas eu me acho na minha bagunça, né? Eu sei onde que tá. Mas se tivesse organizado, você ia achar bem mais fácil. Não ia, não? E por último, são as interrupções,
né? Que esse aqui eu também achei bem interessante e é esse desafio que eu queria fazer com vocês, esse movimento para a gente contabilizar quantas vezes nós somos interrompidos durante um dia, né? Ela diz aqui que toda vez que a gente é interrompido e que a gente para de fazer uma atividade, para a gente voltar à mesma atividade, demora de 7 a 14 minutos para você se concentrar novamente. Então, fazendo uma conta rápida, ela diz que ela fez uma média lá de 27 interrupções por dia. Eu até quero fazer essa conta, essa contabilização, porque eu fiquei curiosa. Ela diz que esse número pode ser normalmente até maior. Aí, multiplicando 27 vezes a média de 10 minutos, dão 4 horas e 30 minutos. Olha o tempo que a gente perde, né? Então, ela deu um exemplo. A dica que ela dá é você fazer um acordo de convivência com sinalização. Coloca uma placa vermelha, né? Você conversa com as pessoas da tua casa ou da tua empresa, falando que determinadas tarefas que você precisa de muita concentração, você põe um aviso para você não ser interrompido e melhora todo o fluxo da organização. Das outras dicas para evitar as interrupções é desligar as notificações do celular, que isso, né, é uma dica já bem conhecida, e definir horários na agenda para entrar em redes sociais. Isso é bem desafiador, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria saber o que vocês acharam e dizer que eu quero quem tá comigo aí nesse movimento para a gente descobrir quantas vezes a gente é interrompido por dia. Então, agradeço pela presença, espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para deixar o dia de vocês mais produtivo. E espero vocês também nesse movimento. Estou bem curiosa para saber quantas vezes eu sou interrompida por dia. Eu vou começar amanhã, tá bom? Um beijo no coração de vocês.